Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional e estamos discutindo sobre a guerra na Síria e também no Iraque. Eu recebo para um bate-papo aqui a irmã Maria de Guadalupe e também o padre Luiz Montes, missionários nessas duas regiões. Eu queria perguntar para ambos como é que está esta questão do retorno das pessoas para suas casas, né? Nós temos a guerra com a diminuição dos conflitos, eles retornam para suas casas, as igrejas, se elas existem ainda, né? A cidade de Alepo, concretamente, foi liberada dos rebeldes em dezembro do ano passado. E, portanto, não temos mais guerra propriamente nas ruas como antes. Todos esses anos foram bombardeios, tiros e explosões, noite e dia na cidade. Isso acabou na cidade de Alepo. Mas a guerra continua na Síria. E, portanto, é um país totalmente desestabilizado. Alepo está tranquila, mas as rotas, os caminhos de Alepo para a fronteira, de Alepo para as outras cidades, ainda são muito perigosos, porque estão em plenos combates. O Exército Nacional avança com sucesso, recuperando cidades, mas ainda falta 20% do território do país para recuperar, e isso implica ainda todo o país comovido. A cidade de Alepo, propriamente dita, que não tem mais combates, na cidade, contudo, continua destruída. Metade da cidade destruída e sem o abastecimento necessário. Não se pode falar ainda da reconstrução até que a guerra tenha realmente acabado. E por isso, lamentavelmente, as pessoas continuam indo embora. Isso é tremendo para a presença cristã na Síria. Porque se continuarmos assim, em poucos anos, não sobrará cristãos nesse país. Eles não queriam ir, como disse o padre. Realmente sofrem muito. Queriam permanecer na própria terra. E por isso é tão importante a ajuda, como faz a fundação que ajuda a igreja, que sofre. Ajudar os cristãos em seu próprio lugar, onde estão, para que possam permanecer, para que possam suportar ainda essa situação, para manter a presença cristã. Padre. Sim, a situação no Iraque e na Síria, como vocês têm visto, não são exatas. A guerra no Iraque começou muito antes, terminou muito antes. Estamos em pleno pós-guerra. Ainda é tempo de terrorismo. Os últimos avanços dos Estados Islâmicos já foram repelidos. Resta muito menos que na Síria. Por isso é que no Iraque, sim, se fala de um retorno dos refugiados que tiveram que abandonar as cidades cristãs próximas a Mossul. Para Mossul, os cristãos não vão voltar, porque lá seus amigos muçulmanos os traíram. Eles disseram ao Estado Islâmico quais eram as casas dos cristãos. Eles saquearam as casas dos cristãos quando eles tiveram que fugir. Os cristãos não voltarão a Mossul, mas sim voltarão às cidades cristãs, que estão vazias, ou que estão praticamente vazias, e que são próximas a Mossul. Por exemplo, a cidade de Karakosh, que é a maior cidade cristã, são 60 mil habitantes. 1000 famílias já voltaram. E continuam voltando. O que acontece é que, como eu disse antes, estamos em um período de reconstrução. As casas, 70% das casas estão queimadas ou destruídas. A igreja está trabalhando muito para arrecadar fundos para poder reconstruir essas casas e que os cristãos possam voltar. Então, dos cristãos que restam no país, que não são muitos, já disse, de 1,5 milhão, restam 200, 250 mil, 300 mil. Desses que restam agora, a maioria, sim, quer voltar para essas casas. Estão esperando que a situação melhore e que isso seja possível. Sempre com incerteza, como já disse antes. Talvez estejamos diante das portas de uma nova guerra, com o governo de Bagdá. Não sabemos o que vai acontecer. Então vejam que eles ainda nem reconstruíram suas casas e já não sabem se não haverá uma guerra. Por isso é que as sessões são muito difíceis para eles. Por isso é que, como diz a irmã, continuam indo embora. Em Iraque também continuam fugindo. Eu dizia alguns, bom, mas se forem a um país árabe mais próximo, por exemplo, Líbano, Jordânia, para que não tenham que mudar toda a sua cultura, adaptar-se a uma realidade muito diferente,
E alguns me dizem diretamente: Padre, o senhor me garante que em Jordânia não haverá uma guerra nos próximos 5 anos? E não posso dizer isso. Tem pessoas do Iraque que há 10 anos foi para a Síria buscando paz, e olha o que encontraram. Então, se fala de reconstrução no Iraque, sim. Se fala sobre a volta, inclusive há iraquianos fora do país, e que gostariam de voltar, mas com toda essa incerteza sobre o que vai acontecer, também não se sabe. Se eu estou agora aqui e no momento que vou, não sei o que vou encontrar. Existe você pode fazer... o que a gente pode fazer pelos cristãos perseguidos, né? Existe uma ajuda através da internet? Sim. Nós, como família religiosa, temos sites através dos quais se pode enviar uma doação financeira. Isso chega a nós e à Síria, e nós fazemos com que chegue aos refugiados. Assim, nós convidamos a todos que visitem nosso site. Temos o site, um Facebook, Amigos do Iraque. Lá tem uma conta para enviar doações para a Argentina, ou por PayPal pela internet, ou SOS Cristianos em Síria. Esses são 2 Facebooks que nós cuidamos. O do Iraque, inclusive, está em português. E também tem o grupo Nazarenos Perseguidos, que é um grupo de laicos que a irmã dava na Argentina. Começou a se interessar e começou a perguntar como podiam se unir, como podiam fazer algo. Então é um grupo do Facebook, Nazarenos Perseguidos. A pessoa entra e há uma série de notícias para compartilhar. Há uma reunião por mês de formação e se comprometem apenas a rezar. Não se pede mais que isso. Claro que quem quiser fazer algo mais, pode fazer algo mais. Ou seja, são pessoas que buscam, que foram impressionadas pelos testemunhos dos mártires e os cristãos perseguidos e querem fazer algo por eles. Por isso, convidamos a todos para se unirem a esse grupo Nazarenos Perseguidos. É importante que nossos irmãos do Oriente não se sintam abandonados. Quando eu conto a eles que pessoas da Colômbia estão rezando por eles, chegaram mensagens do México, no Brasil, são tantos os que rezam por eles, vocês não sabem a cara de felicidade desses nossos cristãos. Sofrer sozinho é muito duro. Mas quando se sentem acompanhados, e gente que nem os conhecem, e que nem vão conhecer, até que chegue ao céu, só lá vão se conhecer. Não vão se conhecer antes. E ainda assim se sentem acompanhados. E isso é muito importante. Porque, além do mais, se são muitos os que rezam, se são muitos os que compartilham as notícias, haverá mais gente que conhecerá, e mais gente que vai rezar. E haverá mais gente que terá a possibilidade de mandar uma ajuda econômica. E com relação ao nome Nazarenos, surgiu a partir de que esses grupos fundamentalistas, especialmente o Estado Islâmico, costuma marcar as casas dos cristãos com uma letra árabe, que é a letra Nun. É a letra que levamos no PIN, é uma letra árabe, que é a primeira letra da palavra Nazareno. Porque é assim que chamam a nós cristãos. Nos chamam nazarenos, de maneira respeitosa, os seguidores de Jesus de Nazaré. E por isso marcavam os muros das casas dos cristãos com essa letra Nun, para identificar. Aqui tem nazarenos, aqui tem cristãos, tem que entrar matando. E por isso para eles foi sempre o símbolo da maldição. E para nós cristãos, o símbolo dos nossos mártires. O símbolo dos cristãos perseguidos. E por isso, mundialmente, esse símbolo se difundiu em apoio aos cristãos perseguidos. E por isso esse movimento espiritual se chama Nazarenos Perseguidos, em apoio justamente a tantos irmãos que estão sofrendo perseguição. Além disso, eles são conscientes de que a primeira maneira de ajudá-los é rezar por eles. A ajuda material, obviamente, nem tem o que falar, sem dúvida é necessária, e muito. Mas isso sustenta seus corpos. A oração sustenta suas almas. Esses cristãos estão à beira da morte, porque, por ser cristãos, lá merecem a morte das maneiras mais cruéis. E, portanto, se manter firme nesse momento de martírio, se manter fiéis, é uma graça de Deus. E que eles alcançam, em parte, pelas orações de tantos cristãos no Ocidente que os sustentam. E por isso é que pedem um apoio, que não nos abandonem, que rezem por eles, e então a formação desse movimento que todos estão convidados. Não há ajuda
das grandes potências mundiais, como Estados Unidos, a Europa em si, países europeus, né, em ajudar financeiramente tanto a Síria quanto o Iraque, principalmente o Iraque, porque os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque, né, guerreou e saiu. Como é que ficou? Não tem ajuda deles? Simplesmente ficou lá, deixou abandonado? Sim, isso é o que aconteceu. Mas, além disso, há um dado muito interessante. É que centenas de milhares de cristãos refugiados e iraquianos não receberam ajuda nem da ONU nem dos Estados. Nem da ONU? Esses 3 anos, eles salvaram suas vidas. Porque pense, perderam tudo, estavam sem trabalho, sem comida, sem casa, sem nada, nada. Se salvaram por milhares de irmãos cristãos pelo mundo e que cada um mandava $5, outros $3, outros mandavam $20. Não recebemos ajuda nem da ONU, nem dos Estados. A igreja que se prontificou, por exemplo, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, é a que mais nos enviou ajuda. E quem se mexeu e permitiu que essas centenas de milhares de cristãos iraquianos não morram de fome e de sede. Por isso, de verdade, os nossos cristãos, por parte dos poderosos do mundo, se sentem abandonados. E se sentem abandonados porque foram abandonados. Eu vou contar um caso. É uma anedota, mas para que vejam o difícil que é para nós estarmos lá. Ano passado, alguém matou um leão na África. E não sei por quê. Esse leão era famoso. Isso saiu em todos os lugares. Durante uma semana eu lia nos jornais da Argentina, da Espanha, Brasil. Todos os dias, 1 ou 2 notas sobre esse leão que havia morrido. Que crueldade desse caçador. Durante essa semana que passaram essas notícias, dezenas de cristãos foram assassinados na Síria, no Iraque, na Nigéria e em outros lugares. Em que mundo estamos? Onde isso é uma notícia menor que a de um leão? Realmente não importa a ninguém. E os poderosos nos abandonaram. Graças a Deus, quando alguém comunica, por exemplo, no nosso Facebook, ou quando vai aos bate-papos, ou quando a televisão nos convida, nós encontramos muito interesse e muita solidariedade. Mas como quase não se fala desse tema, com razão, dizemos nós, os cristãos desses países se sentem sós. Quantos cristãos, em média, morreram durante esses conflitos na Síria e no Iraque? Os números ainda não são conhecidos. A quantidade de cristãos assassinados. Mas na Síria são casos de povoados inteiros massacrados. Povoados inteiros que foram massacrados. Povoados cristãos. Sabemos de povoados onde, por exemplo, sabendo que o Estado Islâmico se aproximava, os homens mandavam suas mulheres e filhos para povoados vizinhos para ficarem seguros. E eles esperavam o Estado Islâmico armados para tentar enfrentá-los. E foram todos massacrados. Estamos falando de povoados inteiros. O número ainda não se sabe, mas muitos, foram muitos. É impossível saber ainda. Por exemplo, agora que o Estado Islâmico perdeu a maioria das cidades e dos territórios no Iraque, continuam contando forças comuns com pessoas mortas. Estamos falando de 500 mil pessoas numa força comum. E elas foram enterradas há 2 anos. Não se pode identificar, não sabem quem são. E por isso sabemos que são milhares os cristãos assassinados. Mas não podemos saber ainda a cifra. E no Iraque, por exemplo, todas essas cidades cristãs se salvaram simplesmente porque os bispos e os sacerdotes foram suficientemente inteligentes para dizer às pessoas: abandonem, porque amanhã virá o Estado Islâmico. Senão o massacre teria sido 10 vezes mais. Simplesmente porque se mobilizaram rapidamente. Mas na fuga, ainda assim os atacavam. Bom, esse é a Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta já.